direto ao ponto. Vou perguntar: quem aí gosta de um risco? Quem aí suporta um risco? Tem coragem de arriscar em algumas coisas, ou em várias coisas, ou em quase tudo? Eu, na verdade, eu tinha um medo horroroso lá atrás de arriscar em tudo, em tudo. Tem gente que tem medo de arriscar num pedido de restaurante, um novo prato, um novo lanche, uma viagem, porque com medo de não gostar, de não ser como ela sempre foi tudo muito certinho ali, daquele tudo do jeitinho que sempre foi. E quando você arrisca uma nova coisa, pode sair tudo dos eixos de que você está acostumado. Então, realmente, quando você arrisca uma nova coisa, você tem que estar preparado psicologicamente ali, que as coisas podem não andar como você está acostumado, que é tudo programadinho, tudo certinho. Mas eu falo para vocês, com experiência própria, de que se também a gente não arrisca coisas novas, às vezes a gente tem que arriscar muito na vida, porque se você ficar só naquilo ali, que é tudo certinho, programadinho, né? Tudo que você sempre está acostumado, talvez coisas novas e maiores podem não acontecer na sua vida. Vou contar para vocês, é o que eu falo, é aquele negócio de eu compro e eu testo e provo ou reprovo, tem essas coisas que o pessoal que vende fala muito, mas aí para eu trazer aqui para vocês, eu prefiro falar de alguma coisa que eu vivi, que eu vivo ou que já passei por alguma coisa parecida, para dar um exemplo. Então, um episódio que eu passei, por exemplo, na Itália, para vocês terem uma noção de que quando também a gente decide arriscar para melhorar, né, para ver se alguma coisa nova acontece, alguma coisa melhora, então você também tem que arcar com todos os riscos que tem ali, que pode acontecer, pode ocorrer, né? Então você tem que se preparar, no caso ali um pouco, né, psicologicamente, para tudo. Mas quando você decide arriscar, você tem que ir com toda a confiança, porque é uma coisa que você não está enxergando nada lá do outro lado, você não sabe como vai ser, você não sabe aonde é, como se você estivesse dando um tiro no escuro, como diz, né? E você não sabe aonde vai dar, onde vai pegar, o que é tipo isso. Mas tem hora na nossa vida, na nossa jornada, que nós precisamos arriscar. Nós temos que escolher, às vezes, arriscar para melhorar algum trabalho, melhorar algum salário, para melhorar um lugar ali onde você deseja morar, para melhorar alguma coisa. Então, eu estava lá na Itália, foi logo no início, depois que eu tive o primeiro trabalho no restaurante lá 3 meses, que foi no verão, e nisso eu tinha dado entrada na cidadania, que era o que eu estava fazendo lá. Eu fui lá na Comune, né? E tava tudo certo, gente, tudo certo. Na verdade, o que aconteceu comigo ali, eu nem sei se já aconteceu com alguma outra pessoa lá que foi tirar lá na Itália pessoalmente. Então, eles assinaram dizendo que eu teria, né, minha cidadania, que ia iniciar o processo e tal. Ok. Aí, eu feliz da vida, né? Chorei muito de alegria, lembro e tal, aquela coisa toda, aquele primeiro sufoco saiu. E o que acontece? Eu tinha juntado um pouco de dinheiro nesses 3 meses, que era até para ajudar a pagar algumas coisas da cidadania, e enquanto eu tava morando lá tinha, né, que me virar comida, aluguel, essas coisas todas. Então, aconteceu que eu bem lá, achando que só tinha que ficar então trabalhando por ali, num lugar lá mais longe, um pouco de Milano, e só esperar a cidadania sair. Aí, de repente, me chega uma carta. Gente, carta pra mim aqui na Itália. Uma carta falando que
eles não iam fazer a minha cidadania. Pessoal, pensa vocês, a menina aqui já sonhando, e tipo assim, ai, ufa, pelo menos eu não consegui ficar aqui muito tempo, mas eu volto com a minha cidadania. E que balde de água fria me jogaram na hora dessa carta, mas eu chorei num desespero, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, o que eu ia fazer e tal. Dali meu mundo caiu, daí eu falei, vou voltar. Essa hora foi uma das horas que eu pensei, vou voltar pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem nem ter conseguido feito algum dinheiro, porque aí lá não é como Portugal que eu fiquei 2 anos legal, lá já é muito mais difícil. Lá o pessoal já fica mais em cima, tem mais fiscalização, é mais complicado. E eu já tava com medo e eu já não queria mais ser deportada. Chega a ser deportada, né? Então, eu fiquei muito desesperada, muito. E com aquele desespero todo, ainda tive que parar, respirar e pensei, eu preciso... O que eu posso fazer? No caso, eu pensei, eu preciso então, enquanto eu consigo ficar ilegal, eu preciso ir para algum lugar que alguém me dê alguma chance de trabalhar, que seja, aí teria que ser alguém brasileiro, que dá uma ajuda, que você trabalha meio que mais escondida lá, para não, se tiver fiscalização, você não precisa ser pega, e nem eles receberem multa e tal. Então eu falei, eu vou trabalhar em algum lugar aí que eu consegui, mais longe daqui, da casa onde eu tava, e não conhecia nada, né? Falava ainda no comecinho ele não tão bem. E eu fiquei desesperada, pelo menos dinheiro, para levar um pouco de euro para casa, já que eu vou sem a cidadania. Aí nisso, eu corri atrás ali olhando em anúncio, olhando um monte de coisa lá, pedindo ajuda um e outro, os amigos da minha amiga lá que moravam lá há muito tempo. E aí acabou que apareceu, eu não lembro direito o telefone de uma pessoa que eu trabalhei quase 1 ano lá, que foi um restaurante brasileiro, foi onde eu aprendi a fazer muitas caipirinhas gostosas. Gostosa assim, eu não bebo, né, gente? Mas uma picadinha que eu provava um pouquinho, mas aprendi a fazer. Eu liguei pra ele, falei, quer saber, eu vou ligar pra ele diretamente pro dono, eu vou ligar. Aí, pra falar minha língua, né, e tal. Liguei, ele foi muito gente boa, muito simpático, falou, eu não tô precisando agora, mas assim que eu precisar, se você estiver ainda podendo, tal, eu te dou uma ligada. Mas eu já fiquei meio triste, eu falei, não tá precisando e tal, vai lembrar de mim, quem sou eu, na fila do pão, né, liguei pra ele nunca me viu na vida e tal. Mas como a gente, com tudo que fazemos, a gente pede muito a Deus, a gente coloca Deus à frente, então Deus já tinha tudo isso escrito. Então, ele deu passou uma semana e eu ali desesperada, uma semana me vendo voltando para casa sem nada. Ele ligou e olha só, ele me ligou e falou, Dani, né, chama de Dani, gente, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele vai saber quem é, não vou falar nomes, né, não é bom assim, então, beijo, abraço, muito obrigada pela ajuda. Ele me ofereceu, falou, olha, uma pessoa saiu lá na corrida, que trabalhava com ele ficou precisando de alguém muito urgente, como eu tava ali na fita e falei que eu precisava muito, ele foi e me ligou e falou, o seguinte, eu tenho esse trabalho, só que é aqui perto de Milano e tal, mas bem longe de onde você mora aí, eu não tenho lugar para você ficar, eu não conheço ninguém agora, até conheço uma amiga, mas eu acho que ela não tem lugar agora, quando você estiver aqui é outra coisa, a gente vai conversando com um com o outro, a gente vai achando lugar, mas aí você que sabe, se você quer vir para cá, onde você vai ficar, eu não tenho como te ajudar agora e tal. Próximo take. E aí ele veio e falou isso pra mim. Gente, tipo assim, me deu uma solução, mas me deixou louca, porque eu falei, gente, como que eu vou pra Milão fazer como? Morar aonde? O trabalho tava ali pra mim, tava ali, cara, mas é tudo complicado, aí você tem que começar a andar lá de metrô, de trem, você não sabia, e tipo assim, arrumar casa lá, assim, do nada, gente, não arruma. É muito difícil se você não tiver uma indicação.
E ou você tem que ter muito dinheiro para alugar. Nem sei se consegue. Eu nem sei se consegue, para falar a verdade. O que eu fiz? Vou falar para vocês qual foi o risco que eu falei, vou passar, porque aí eu arquei com toda a responsabilidade e falei, cara, eu vou ter que conseguir ou ter que conseguir. Eu queimei o barco, eu já falei disso aqui. Foi num shorts, na verdade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que isso é muito bom. E peguei toda a confiança que me restava. Lembrei que eu já fui embora para outro país, fui deportada. Lembrei que eu fui para ir para Itália e sem dinheiro. Eu lembrei de todas as forças que eu tive para fazer isso. Então, mais uma vez, eu não ia deixar a minha oportunidade que estava ali na minha mão ir embora. Então, eu tive que arriscar. E muito bem arriscado. De novo. O que eu fiz? Peguei o único dinheiro que eu tinha juntado naqueles meses que eu trabalhei. Gente, fui lá, fiquei muito louca. Fui lá, comecei a ver hotel, pousada, uma coisa mais barata, mas não tinha nada muito barato ali perto onde eu ia trabalhar. Falei, quer saber? Peguei todo o dinheiro, não tinha mais barato. Vou falar pra vocês, hein? Quem topa arriscar desse jeito? Comenta aqui, fala aqui nos comentários, vamos lá. E aí eu fui lá e peguei todo o dinheiro e larguei o dinheiro lá num hotel que era lá perto desse trabalho, sem saber se eu ia conseguir ficar no trabalho, se ele ia gostar do meu trabalho, se eu ia dar certo, se eu ia gostar. Gostar sim, me dar bem, né, e tal, precisa de todo um, né, só de mim que dependia, né? Aí, e se eu ia ficar lá, o que ia acontecer? Eu ia de mala e cuia. E se depois não arrumasse lugar para ficar, eu ia estar lá, sem casa para morar, com 2 malas na rua. Vou falar para vocês. Eu tinha até esquecido desse episódio. Falei, gente, vou falar sobre risco. E isso aí foi uma coisa bem assim, loucura que eu fiz. Mas você tem que ir com toda a garra, sabendo que é pra você, é por você e você vai fazer. Tem hora que você nem tem outra opção, você tem que arriscar. Foi isso aí pra mim. Ou eu arriscava, ou eu ficava lá esperando o quê? O belo dia de ir embora, sem dinheiro, sem nada, sem lutar por nada. De tanto que eu tinha lutado, eu ia nadar e morrer na praia, não tinha como. Então eu fui, larguei todo o dinheiro num hotelzinho mais barato que tinha lá perto, 10 dias. Gente, foi assim, depois que eu tinha trabalhado tanto que eu ganhei esse dinheiro lá no restaurante, então foi umas mini férias. Eu falei, também eu vou pra lá, eu vou fazer de conta que eu tô de férias, eu vou esfriar a cabeça, não tô na casa de ninguém ali, eu vou estar sozinha no hotelzinho, coisa maravilhosa. Tinha dinheiro pra eu comer lá, comprar no supermercado e me ajeitar. E vou trabalhar. Cheguei no mesmo dia, larguei a mala e já fui pro trabalho. E aí fui sem saber se ia dar nada certo, e meu dinheiro ia todo naquele hotel 10 dias. Ao mesmo tempo que eu tava mini férias e gostando, minha preocupação ia aumentando. 1, 2, 3, 4 dias, Daniele, o dia tá chegando. E o que vai acontecer? Pra onde você vai? Nisso eu já cheguei lá falando, pessoa lá, o dono, por favor me ajuda, eu tenho só tantos dias. Ele olhou pra minha cara e falou, você é corajosa? Você só tem isso? Mas aí me ajudou, começou a ver com os amigos, e pergunta aqui, pergunta ali, o pessoal foi vendo, e aí acabou que último dia ele falou de novo com uma amiga que não tinha lugar. E aí ele me pediu para ligar para ela. Eu conversei, mas pedindo muito a Deus, gente. Era tudo ou nada. Ela falou, uma prima dela estava indo embora e ela tá indo, não sei o que aconteceu, que ali, bem depois, acabou que foi nesse dia que eu precisava ter um lugar para sair do hotel. Você vem aqui, a gente conversa, qualquer coisa você já vem à noite e pode ficar e tal. Gente, um outro milagre. E porque eu arrisquei.
Eu arrisquei, eu tive que arriscar e eu joguei ali o tudo ou nada. Claro que com a consciência de que poderia dar nada. E sinceramente eu não sei o que fazer. Eu tinha assim, o dinheiro. Aí eu sim, não é na loucura que eu falo. Aí dinheiro da passagem eu deixei guardado. Se não der nada, eu vou, infelizmente, ter que pegar o dinheiro e ir embora, mas assim, eu não era isso que eu queria fazer. Então, quando a gente quer muito uma coisa e corre atrás disso com excelência, é o que eu falo, aí Deus e o universo, tudo conspira ao seu favor e te ajuda a vencer. Eu lembro disso que chegou, me dá uma coisa assim, que eu passei por isso mesmo, é verdade. E aí eu peguei, nesse último, fui pra lá, e aí eu chorei muito já de gratidão e agradecendo a Deus por mais uma experiência, por mais uma coisa que eu arrisquei na loucura assim, e amém, deu certo. E aí eu trabalhando lá, continuei, fiquei lá quase um ano e fiquei na casa dessa pessoa, sempre também lá, por esse tempo todo, até que eu fui para um outro trabalho depois. Mas vocês entendem? Tem coisas na vida, tem momentos que a gente tem que arriscar para conseguir a excelência, para conseguir algum sonho, para conseguir melhorar em alguma coisa na vida. Então, fica aqui essa reflexão, não foi nada fácil, vocês devem imaginar, mas tem vezes na vida que a gente tem que fazer. Eu, na verdade, vivo fazendo isso, me desafiando e arriscando várias coisas, só que eu digo pra vocês, gente, isso é muito bom. Mesmo que às vezes vai chegar uma hora, você vai se deparar que você às vezes não conseguiu ultrapassar quando você arriscou alguma coisa, mas tudo que você aprendeu ali, toda a sua força, que você vai ver a sua luta, isso é satisfatório. Isso te ajuda depois, num outro momento da vida, e te eleva a conseguir coisas melhores. Às vezes independente do resultado. Mas se for para arriscar, arrisque, mas para vencer ou vencer. E aí depende de tudo que você se dá ali, entendeu? Eu arrisquei, então eu vou dar o meu melhor para vencer ou vencer, para conseguir ou conseguir. Então, fica a reflexão e bora arriscar um pouco na vida para conseguir coisas melhores.